Olá pessoal, eu sou o Teteus Bionic e estou aqui para falar sobre a teoria de Darwin, ou Darwin, acho que é Darwin, sobre a teoria da evolução das espécies. Geralmente no vlog eu falo alguma coisa que veio no dia, mas eu senti uma vontade imensa de falar isso, porque é uma coisa que eu gosto muito, principalmente sobre a espécie dominante no planeta, que no caso, na Terra, somos nós, os seres humanos. Acredite ou não, não é pela parte lógica, mas é pela parte esquerda, sim, esquerda do nosso cérebro, que é a criatividade. Isso difere de qualquer outro animal. Difere dos macacos, dos golfinhos e das baleias, que inclusive acredita-se que golfinhos na parte direita são ainda mais inteligentes que os humanos, conseguindo ter comunicação, a ecolocalização e comunicação a ondas, tendo também uma língua muito complexa. Mas o que nos faz dominar a Terra, né? Eu fiz esse entre aspas, mas na verdade domina a Terra mesmo. É a parte esquerda, é a criatividade. Tente se imaginar o mais primitivo possível. Ou seja, o que você mais necessita: comida, água e abrigo. Ou talvez nem abrigo, na verdade o que a gente realmente precisa é comida e água. São as duas coisas muito ultra essenciais no corpo humano, ou em qualquer animal. E com essas características, apesar dos humanos não serem, na verdade nem serem de longe os seres mais fortes, ou com os dentes mais afiados e garras, rápidos ou fortes, a gente tem a fama, somos os inteligentes, os criativos, para ser mais exato. Porque imagine só se isso é uma lança. Pouquíssimos animais, quando eu falo pouquíssimos, são dois, os humanos. E recentemente os macacos, que aparentemente estão criando lanças. Isso é muito legal pra ver. Inclusive, isso nos torna cada vez mais perto do planeta dos macacos realmente acontecer. Mas isso é bem, assim, questão da bactéria, que deixa a gente burro e deixa os macacos inteligentes. Isso é mais ficção. Mas como forma, você ser um animal fraco, você tem que ter pelo menos alguma coisa para sobreviver. Porque principalmente os primeiros humanos, mais ou menos depois da era glacial, a era do gelo, tinham oponentes ainda mais poderosos. Mamutes, que eram maiores do que os elefantes africanos de hoje em dia, e outros que eu esqueci agora, são os mas ou alguma coisa, elefantes enormes, assim, né? Maiores, não tão maiores que mamutes, mas consideravelmente maiores. Tigres dente sabre, que são literalmente tigres, né? Na verdade não sou da família dos tigres, acredite ou não, tá mais perto da família dos cachorros, mas tem bastante traço de gato. Era do tamanho de um urso, com uma velocidade muito grande e com dentes que se fincavam muito bem em várias criaturas. Unicórnios siberianos, que são rinocerontes com chifres enormes de mais de 2 metros. Como um ser fraco como a gente, principalmente que a gente era mais baixinho ainda nessa época, tipo 1,50 m no máximo, mais ou menos, conseguiu prevalecer. Bom, como eu falei, a parte esquerda, que nos deu criatividade para superar esses limites físicos que nós não conseguimos superar. O exemplo foi as primeiras ferramentas, machados e lanças, criados a partir de pedras lascadas e madeira, em geral, madeira que foi encontrada no chão quebrada, e cipó. Esses foram as primeiras ferramentas, e isso eventualmente levou a nós sermos a espécie predominante, que foi evoluindo de uma lança para uma lança melhor, para uma lança ainda melhor, para eventualmente de várias e várias lanças ainda melhores que as anteriores, as armas.
que foram evoluídos até armas ainda mais melhores e melhores e melhores. E agora chegou outras armas que são mais de destruição. Bom, destruição em massa. Mas, ao contrário de que muitas pessoas, na verdade não faz, que eu não sei. Então, mas muitas pessoas, pelo que eu saiba, acreditam que se nós tivéssemos um clone da Terra, exatamente quando a vida estivesse se criando, os humanos fossem iguais. Mas se eu me recordo bem, por favor me corrija nos comentários se eu estiver errado. Talvez não. Segundo a teoria de Darwin, acho que fala Darwin, né? Aqui tem o W, mas acho que é Darwin. Ou não tem o W. Desculpa, eu não tô recordando o nome, nem isso daí. Mas então, a gente talvez, ou muito possivelmente, não iria evoluir pra raça predominante. Oi, gata. Desculpa, é minha gatinha. De qualquer forma. Talvez nós, seres, né, os macacos, talvez não fossem a raça predominante. E talvez a raça predominante não seria envolvendo a parte esquerda, a criatividade que nós temos, mas sim outra coisa. A força, talvez. Imagine só uma criatura muito rápida, muito grande, muito forte, predominando o mundo. Talvez um predador. Provavelmente, acho que vamos supor um predador, né? Um carnívoro. Do tamanho de um mamute, com presas do tamanho de portas e uma audição muito boa, uma visão de águia, garras enormes e uma força incrível, mesmo para seu tamanho. Isso é quase que um predador supremo, né? Considerando, claro, várias coisas, ele poderia no seu ambiente ser o melhor caçador em água e em terra, talvez até no ar. E simplesmente sendo o caçador voraz que consegue tudo que quer na base, assim, né, toda a comida, talvez não evoluísse a parte cognitiva que não tem necessidade. Mas então, ele seria a espécie predominante. Mesmo sem a inteligência, ele seria muito forte. Muito forte, talvez um oponente quase imbatível. Ou talvez fosse um grupo de herbívoros que conseguiram, assim, destruir todos os carnívoros, tipo um mundo em paz. Ou talvez uma virose que controlasse a mente de todos os animais. Tipo aquele fungo, eu não lembro o nome do fungo agora, que é um fungo que as formigas, elas... Cordyceps. Cordyceps é alguma coisa. Aí as formigas vão nas árvores, alguma árvore, né, que é a árvore do fungo, ela pega e toma essa árvore. Toma o seio dessa... ceia dessa árvore. E quando ela toma, ela fica infectada. E depois de um tempo, o fungo domina o cérebro da formiga, que fica vagando por muito, muito tempo, até que ela morre de fome. E antes dela morrer de fome, nos últimos estágios do fungo, o fungo faz ela se agarrar com muita força numa árvore. Porque aí, depois que a formiga morre, um fungo cresce da cabeça da formiga, assim, se abrindo e vai saindo. E lá você cresce mais um pouco desse fungo. Aí vai outra formiga, esse ciclo continua. Então talvez um fungo com uma bactéria que infectasse todos os seres vivos, pode ser uma buia, pode ser uma possível ser um ser dominante. Porque não especificamente a inteligência, no caso é a inteligência e a criatividade, que vem em mente quando a gente fala em ser dominante. Pode ser isso, pode ser outras coisas que eu não listei, pode ser coisas que eu listei, mais coisas que eu não listei, mas as possibilidades são imensas de que o planeta não evoluiria da mesma forma. Porque existem muitas formas, como eu disse, né, citei várias, de ser um ser dominante no planeta. E
essa é mais ou menos a teoria, um pouquinho da teoria de Darwin, e que é sobre a evolução das espécies, espécies iguais, pelo menos com o mesmo, desculpa, com o mesmo descendente, em ambientes iguais, podem sim evoluir diferente. E como existem submutações dos humanos por aí, existe, sei lá, subespécies. Existem subespécies de todos os tipos. Jaguares pretos, os caras que vivem nas águas de Filipinas, eu não lembro. É uma história bem interessante. Eu só não lembro o nome do povo, então desculpa, talvez vocês não saibam quem é. Espero que vocês consigam encontrar na internet. É um povo que ele sempre viveu do mar há milhares e milhares de anos. Sempre viveu nadando. Hoje em dia, eles são um povo, mesmo que, de certa forma, muito pobres. Eles vivem bem assim, mas não monetariamente. Eles não têm realmente dinheiro. Eles pagam coisa em peixe mesmo. Eles são nadadores incríveis. Pessoas que, sem equipamento nenhum, apenas com óculos de natação para enxergar debaixo de profundidades de 70 metros. Isso é muito. Mas assim, claro, teve pessoas que fizeram mergulhos que foram até acho que 100 metros ou até mais. Só que esses caras ficaram. E eles ficam por 15 minutos debaixo d'água sem respirar, sem nenhum equipamento, sem nada. Os caras nem de pé de pato, só o pé entra na água e pesca com a mão. Porque eles não inventaram a pesca com a vara de pescar, então eles realmente vão lá com arpão e o peixe que vão querer comer. E eles, eventualmente, hoje em dia eles são apenas humanos, de certa forma, geneticamente aprimorados pela natureza. Eles tinham uma necessidade, não perderam nenhuma outra coisa que o corpo humano tem, mas adicionou essa incrível capacidade de ficar debaixo d'água em profundidades, claro que não são assim imensas, porque, né, Fossa da Mariana aí com seus 15 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, desculpa, 15 mil metros de profundidade debaixo d'água, é muita coisa. Mas assim, 70 metros para uma pessoa ficar lá por 15, 20, 23 minutos é muito tempo. E eventualmente, se a gente meio que se separar em alguns milhões de anos, talvez menos, mas com certeza milhares de anos, eles sejam espécies de certa forma diferentes. Tipo, eu não lembro o nome agora, perdoem, que existe uma linha nos seres humanos que estava lá, que não são os ancestrais do Homo sapiens, mas existiram com os ancestrais dos Homo sapiens, que são, eu não lembro agora o nome do povo, um povo muito legal, que encontraram até mesmo um fóssil muito bem detalhado de um caçador desse povo. E assim, evolução acontece todo momento com a mesma espécie. Por exemplo, só para terminar o vídeo, eu gostaria de falar sobre uma ilha que também foi da teoria do Darwin. Meu Deus, não tô lembrando o nome de nada, perdoem. Não sou muito bom com nomes. Mas teve uma ilha que foi descoberta, não pelas pessoas primeiramente, mas por ou talvez sim, mas nunca foi habitável. É só algumas pedras por aí. E algumas, acredito que, eu não lembro o nome agora, não são pavões, são gaivotas. Aqui, gaivotas que pararam naquele lugar, e aquele lugar não tinha nenhum realmente consumidor, de certa forma, e tinha muita comida, realmente muita comida em excesso. Tinha muitos grãos, tinha muitas minhocas, tinha muitas grãos, porque eles comiam grãos e minhocas e outros insetos, claro. E eles ficaram lá por centenas de anos. Só que acabou ficando escasso a comida de lá. Então, o que começou a acontecer? Um grupo ficou com outro grupo. Não, peraí. Um grupo se separou de outro grupo. Que esse grupo, um dos grupos, vamos chamar de grupo A, comia mais sementes. E várias sementes de lá eram realmente duras. E o grupo B caçava
os insetos, que são mais nutritivos que as sementes, só que são muito mais difíceis de encontrar e tem um pouco de... pouco não, né? Bastante de caça com os insetos. E esse grupo A e grupo B ficaram tão separados por tanto tempo que hoje em dia você acha que eles são de espécies diferentes. Porque tem um bico grosso, não é claro desse magnitude, né? Estou falando assim, um tem um bico grosso e forte, assim, né? A mordida deles, que é para quebrar sementes das mais rígidas. E outro grupo, que é o grupo B, ele tem bicos longos e finos, que é ótimos para colocar o bico em tocas, né? Aqueles buracos que ficam na madeira, para poder pegar em minhocas e insetos. E hoje em dia, pra você ter ideia como eles ficaram longe evolutivamente, que não dá para se reproduzir um com o outro. São genes bem diferentes. Isso acaba sendo muito... Isso na verdade é muito interessante mesmo. Considerando que essas gaivotas eram que nem as outras que a gente vê hoje em dia. Claro, um pouquinho mais evoluídas, né? Ou menos, depende do jeito de se ver. Mas a evolução acontece sempre, independente da forma que nós estamos. Por exemplo, acredito que os humanos vão começar a cada vez ficar mais e mais grandes. Não lembro o motivo disso, mas eu lembro que isso é bem provável de acontecer. E eu gostaria de terminar o vídeo assim, né? Parece que eu ia falar alguma coisa, mas eu acho que é um pouco disso que eu queria falar hoje, que a teoria de Darwin sobre a evolução das criaturas. Gosto muito disso, gosto muito dessas teorias, cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Comentem, façam comentários aí embaixo sobre o que você acha dessa teoria, sobre teorias que você tem, ou sobre o que eu errei, né? Porque eu não tô lembrando nomes. E também aproveita e coloca os nomes que eu esqueci. Seria muito interessante. E deem um like se vocês gostaram do vídeo, compartilhe para seus amigos ver e se inscreva no meu canal. Muito obrigado e Teteus Bionic indo. Fui!